Olá, turma! Bom, hoje nós vamos fazer a nossa revisão para a prova que será na quarta-feira, dia 2. Nós vamos estudar relembrando a fórmula de Bhaskara. Bom, a fórmula de Bhaskara ela é utilizada para resolver equações do segundo grau. Essa fórmula ela se divide em duas etapas. A primeira etapa, que é delta. Então, a fórmula de delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E a segunda fórmula, que é a fórmula de x, que é onde você vai estar encontrando as raízes dessa equação. Então, x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. Bom, essas letras que nós temos na nossa fórmula, elas são justamente os coeficientes da nossa equação. Essa equação, ela é uma equação de segundo grau por conta do seu expoente 2 aqui. Então, pessoal, a primeira coisa que você vai fazer é encontrar aqui os coeficientes. O coeficiente de A, coeficiente é a parte numérica de cada termo. Então, o coeficiente de A é aquele que sempre vem junto de x ao quadrado. Então, coeficiente, como é a parte numérica, o que está junto de x ao quadrado vai ser 2. O coeficiente de b é aquele que sempre vem junto de x. Então, o que está junto de x aqui é 5. E o coeficiente de c é o que nós chamamos de termo independente. É aquele que não vem acompanhado de nenhuma parte com letras. Então, o coeficiente independente aqui, o termo independente, vai ser 1. Então, depois que eu tirei os coeficientes da minha equação, eu vou lançar lá na fórmula. A primeira fórmula é a fórmula de delta. Então, nós temos lá, delta é igual a b ao quadrado. Qual é o coeficiente de b? 5. Então, 5 ao quadrado menos 4 vezes a. Qual é o coeficiente de a? 2. Vezes c. Qual é o coeficiente de c? 1. Então, delta é igual. 5 ao quadrado é a mesma coisa que 5 vezes 5. Então, vai dar 25. Menos, daí eu multiplico toda essa parte aqui. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 1, 8. Delta vai ser igual 25 menos 8, que é o que você vai estar encontrando aí, é igual a 17. Bom, agora que eu encontrei delta, que ele é um valor natural, então eu vou para a segunda fórmula, que é a fórmula de x, ok? Então, eu venho aqui, ó, x é igual a menos b, quem é b? Novamente o coeficiente, 5. Então, menos 5, mais ou menos raiz de delta. Quanto foi delta? Delta foi 17, ok? Dividido por 2 vezes a. Quem é a? A é 2. Então, x é igual a menos 5, mais ou menos raiz de 17. Só 17 é um número primo, ele não tem raiz exata. Como ele não tem raiz exata, permanece na raiz, no radical, dividido 2 vezes 2, 4. Então, aqui eu tenho a solução da minha equação, ok? Então, como 17, que é o valor de delta, não tem raiz exata, eu não posso dar segmento para encontrar x' x duas linhas na minha equação. Então, aqui nós temos a solução. Vamos para mais um exemplo. Eu tenho aqui x ao quadrado menos 3x mais 2. A primeira coisa que eu vou fazer é encontrar os coeficientes. Qual é o coeficiente de A, que está aqui junto de x ao quadrado? Quando eu não tenho coeficiente, ele é sempre o número
1, ok? Quem é o coeficiente de B? B é o que está acompanhado de x, então é o quê? Menos 3. E qual é o coeficiente de C? C é o termo independente, então 2. Agora, eu vou e coloco na fórmula de delta. Delta é igual a B ao quadrado. Quem é B? 3. 3 ao quadrado, menos 4, vezes A, que é 1, vezes C, que é 2. Delta é igual. 3 ao quadrado é 9, que é 3 vezes 3, menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 2, 8. Delta é igual 9 menos 8, dá 1. Encontrado o valor de delta, eu vou para a segunda fórmula, que é a fórmula de x. X é igual a menos B, quem é B? 3. Mais ou menos raiz de delta. Delta, que nós encontramos, foi 1. Dividido por 2 vezes A. Coeficiente A é 1. X é igual a menos 3, mais ou menos, a raiz de 1 é exata, porque é ele mesmo. 1 vezes 1 é 1. Dividido 2 vezes 1 por 2. Agora, como eu tive uma raiz exata, eu vou tirar x' e x duas linhas. Né? X', eu vou usar o sinal positivo. Então, vai ficar menos 3 mais 1 dividido por 2. Bom, menos 3 mais 1, sinais diferentes, repete o sinal do número maior, caso do 3, e subtrai. 3 menos 1, 2, dividido por 2. Então, menos 2 dividido para 2 vai ser igual a menos 1. Então, eu tenho aí o valor de x'. Agora, vou encontrar x duas linhas, que eu vou usar o sinal negativo. Menos 3, menos 1, dividido por 2. Sinais iguais, a regra é, repete o sinal e soma. Então, vai dar menos 4 dividido por 2. Menos 4 dividido para 2 vai ser igual a menos 2. Então, com isso, nós encontramos a solução da nossa equação. Tanto a solução, x' menos 1, x duas linhas, menos 2. Ok, pessoal? Vamos agora para o segundo assunto, que é soluções diretas para a equação do segundo grau. Quando que eu vou usar isso aqui? Quando eu tiver equações incompletas. Então, quando você tem equações incompletas, você não precisa usar a fórmula de Bhaskara, ok? Se você for resolver com Bhaskara, dará certo? Sim. Porém, resolvê-la sem Bhaskara é bem mais prático, mais rápido. Então, aqui, você tem apenas o termo, os coeficientes A e C. Você não tem o coeficiente B, só A e C, que são os termos independentes. Então, o que é que você vai fazer? Você vai passar esse menos 4 para depois da igualdade, daí você pode estar resolvendo já a sua equação. Vai ficar da seguinte forma. 3x ao quadrado é igual a 23 mais 4, ok? Então, 3x ao quadrado é igual a 23 mais 4, vai dar 27. Bom, 3x ao quadrado, ele está multiplicando. Então, todo número vizinho a x é uma multiplicação. Você vai pegar esse 3 e vai passar para o outro lado. Quando eu passar para o outro lado, ele vai passar dividindo. Então, x ao quadrado é igual a 27 dividido por 3.
x ao quadrado é igual a 9. Agora que eu achei um valor apenas, eu vou fazer a operação inversa. O inverso de potência é raiz quadrada. Tanto x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 9. X é igual a mais ou menos 3. Daí nós temos a solução da nossa equação sem usar a fórmula de Bhaskara. De igual forma, esse outro exemplo aqui. Eu tenho apenas os termos A e o termo C, não tenho B. Então, vamos lá. 4x ao quadrado é igual a 12. O 3 passa para o outro lado, fica positivo, mais 3. 4x ao quadrado é igual a 15. X ao quadrado é igual a 15. 4 eu passo dividido por 4. Tanto, agora que eu tenho apenas um valor, já que 15 não pode dividir para 4, então vai ficar x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 15 sobre 4, ok? Só que aqui tem um detalhe, 15 não tem raiz quadrada exata, mas 4 tem. Então, vai ficar x é igual a mais ou menos raiz de 15 sobre 2, porque 4, a raiz quadrada de 4 é 2. E aqui nós temos a solução da nossa equação, beleza? Bom, pessoal, o outro exemplo é quando eu tenho os termos de A e B. Eu não tenho aqui, no caso, o termo C, apenas A e B. Como que eu vou fazer? Eu vou isolar uma das minhas variáveis aqui, que é x. Então, eu isolo uma delas e aí eu vou transferir. Por quê? Porque quando eu isolei um, é como se eu estivesse diminuindo x ao quadrado, né? Que é x vezes x. Então, eu eliminei um x, vou ficar o quê? Com 3x. Mais esse x é como se ele estivesse aqui. Então, o x vai estar aqui, vai repetir apenas o 9, igual a 0. Bom, com isso aqui, como eu já coloquei esse x em evidência, né? Retirando um x desse termo e um x desse termo, então, eu já tenho aqui o meu primeiro valor para x, que vai ser quem? Sempre o primeiro valor para x, ou seja, x' vai ser igual a 0. E quem vai ser o x duas linhas? É a parte que está no parênteses, ok? Então, vai ficar 3x mais 9 igual a 0. Bom, aqui eu tenho uma equação de primeiro grau, onde eu vou passar o 9 para o outro lado. 3x é igual a menos 9. Continuando, x é igual a menos 9 dividido por 3. X vai ser igual 9 dividido para 3, vai ser menos 3. Então, as soluções da minha equação vai ser o quê? 0 e menos 3, ok? Vamos lá para mais um exemplo. Bom, eu vou colocar o quê? X em evidência aqui. Como se eu estivesse tirando um x desse termo e um x desse termo. Então, vai ficar o quê? 6x menos 8 igual a 0. Quem vai ser x'? X' é igual a 0. X duas linhas, eu vou tirar da parte que está no parênteses. 6x menos 8 igual a 0. Então, 6x é igual a 8, que passa para o outro lado, fica positivo. X vai ser igual a 8 sobre 6. 8 não dá para dividir para 6, mas
eu posso simplificar, ok? Então, como eles são pares, eu vou dividir por 2. Então, eu simplifico a minha fração. 8 dividido para 2 dá 4. E 6 dividido para 2 dá 3. Então, com isso, eu tenho aí o valor de x duas linhas, ok? Bom, o último exemplo é quando eu tenho parênteses. Então, quando a sua equação de segundo grau você encontrar parênteses, o que você vai fazer? Primeira coisa que você vai fazer é transformar a sua potência em raiz quadrada com o número que está após a igualdade, ok? Então, vai ficar x mais 5, fora do parênteses, igual a mais ou menos raiz de 9, que é o inverso de potência, é raiz quadrada. Então, x mais 5 é igual a mais ou menos raiz de 9, 3. Bom, esse 5 que está antes da igualdade, ele vai passar lá para o outro lado, para depois da igualdade. Então, nós temos x é igual a mais ou menos 3, 5 está positivo, passa negativo. Com isso, agora eu vou tirar x' duas linhas, usando aqui os sinais. X' é o quê? Mais 3 menos 5, que é igual a menos 2. E x duas linhas vai ser quem? O sinal negativo. Menos 3 com menos 5, que é igual a menos 8. Com isso, eu tenho as soluções da minha equação. Vamos para mais um exemplo. Aqui, ó. X mais 6 é igual a mais ou menos raiz quadrada de 75. Pessoal, 75 não tem raiz exata. Então, o que é que você vai fazer? Você vai tirar um MMC. O MMC de 75, como ele é um número ímpar, ele divide por 3, que é igual a 25. 25 divide por 5, que dá 5. 5 por 5, que dá 1. Então, como é a raiz quadrada, eu vou agregar aqui de 2 em 2 aqueles que forem iguais. Portanto, nós teremos x mais 6 é igual a mais ou menos 5 raiz de 3. Agora, eu vou passar o 6 para o outro lado. Então, x é igual a mais ou menos 5 raiz de 3 menos 6. E com isso, eu tenho aqui o valor de x' e x duas linhas. Bom, pessoal, espero que essa revisão tenha ajudado aí você tirar suas dúvidas. Então, estude bastante, vai lá no iClass, baixa o arquivo da atividade que eu coloquei lá com alguns exemplos, resolve, tira suas dúvidas, qualquer coisa, entre em contato comigo, que eu vou ter maior prazer em lhe atender, beleza? Deus lhe abençoe a sua família. Uma boa semana para você. Tchau, tchau.